muita gente nova chegando, então vou falar um pouquinho o que você vai encontrar aqui nesse espaço, onde a gente tem uma troca de assuntos sempre ligados à saúde de forma natural, saúde emocional, espiritualidade, sem dogmas. Por quê? Eu fui uma criança muito doente, passei a infância fazendo uso de muitos medicamentos, o que me trouxe sérios problemas para minha saúde física e emocional, baixa autoestima. E desde os meus 14 anos que eu comecei a ter um entendimento e toda uma mudança foi feita no meu estilo de vida, deixei os medicamentos e isso foi contribuindo para que eu conquistasse cada vez mais saúde. Então estou há 39 anos sem fazer uso de remédios alopáticos, não sou radical. Não sou radical, até porque quando eu sofri acidente, sofremos um acidente, na verdade, eu e minha família, meu marido e os filhos, e então naquele momento fizemos uso de medicamentos, o qual sou muito grata por isso, né? Naquele momento fiquei viúva, então criei os meus filhos, 2 filhos que eram do meu marido e eu ganhei de presente, então criei os meus filhos sem fazer uso também de medicamentos alopáticos, sempre buscando na natureza, buscando no chazinho, na homeopatia, no própolis, que já faz parte da minha vida desde que eu me casei, aos 21 anos. Então, gente, esse é o meu estilo de vida, independente da minha formação em nutrição, depois nutrição funcional e depois medicina funcional integrativa. Então, toda a minha formação foi de encontro com aquilo que eu já praticava, né? Pratiquei com os meus filhos, pratiquei comigo mesma, porque, como eu disse, até meus 14 anos eu fui muito doente, tinha todos os ites, rinite, bronquite, eu era extremamente alérgica, né? E quanto mais medicamentos minha mãe buscava, pois naquele momento era o que ela achava que traria cura, mais debilitada eu ficava, mais o meu sistema imunológico ficava enfraquecido. Então, se eu tomasse um ventinho, eu já começava a espirrar, aquela coriza. Então, gente, isso foi toda a minha infância. Imagina, sérios problemas isso me trouxe, de baixa autoestima, eu não conseguia jogar uma bola, eu não conseguia praticar atividades físicas, não tinha energia para isso, né? Até que então, tendo passado por tudo isso e após meus 14 anos, onde a minha mãe passou a ter conhecimento de uma filosofia que, através de uma mudança no estilo de vida, ter um novo olhar para os alimentos, para os medicamentos, o que eles fazem com o nosso sangue, com as toxinas dos medicamentos, a importância de buscar uma alimentação natural, livre de agrotóxicos, porque tudo isso contribuía para que eu ficasse ainda mais debilitada. Então, a partir desse conhecimento, a minha mãe começou a mudar, o seu estilo de vida. Minha mãe passou a entender melhor que os medicamentos não iriam trazer a cura e desde então nunca mais eu fiz uso de medicamentos e fiquei curada de todo aquele quadro alérgico, quadro de bronquite. E eu acredito que toda essa minha história, tudo isso que eu trouxe para minha vivência aqui, para minha infância, tinha relação com aquilo que eu faria depois, com o meu propósito. Porque a partir do momento que eu tive esse entendimento, que eu me curei, hoje eu posso ter contato com mudança de temperatura, cheiros fortes, nada disso abala a minha imunidade. Então, hoje eu posso falar sobre isso porque foi a minha experiência, aquilo que eu passei. Então, hoje eu tenho prazer em contribuir com vocês que estão aqui, que me acompanham, seja no Instagram ou no YouTube, no canal Nutrir com Gratidão, se você ainda não me acompanha por lá também, eu posso compartilhar, porque eu estou sempre trazendo a minha experiência, aquilo que
eu entendi o que a natureza pode fazer por nós, como a natureza cura as nossas dores, não somente físicas, como emocionais. E tudo isso eu testei na prática, né? Pois eu também sou terapeuta, trabalho com a energia das plantas. Hoje eu tive o meu emocional transformado, curado, também a partir da natureza. E é isso que eu compartilho aqui com vocês. Criei os meus filhos, fiquei viúva muito nova, então criei os meus filhos sozinha, mas sempre na certeza de que a natureza estava ao meu lado, a natureza, eu poderia contar com a natureza, com o Criador, que eu acredito, independente de religião. Então é isso que eu compartilho. Então foi a partir da minha história, da minha infância, que eu construí a minha missão. E hoje eu tenho prazer em estar aqui falando com você, compartilhando aquilo que eu vivo no meu dia a dia. Foi a partir dessa minha história que eu então busquei a nutrição funcional, depois a medicina funcional integrativa e várias terapias energéticas, porque eu acredito que para você cuidar do corpo, você precisa não só cuidar do físico, mas também do emocional, do espiritual, e assim essa é a minha vivência, é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu pratico e procuro passar para os meus filhos, né, e para as pessoas que estão no meu convívio. Então, se você gosta de assuntos como esse, e seguindo essa mesma filosofia de vida, estilo de vida natural, eu também criei o meu filho, não somente os meus 2 filhos do coração, que são meus filhos de alma, que hoje já estão casados, eu já sou vovó, já tenho 2 netinhos lindos, e tenho também o meu filho, que atualmente está com 13 anos. Mas, gente, não foi fácil. Ele também não. Ele nasceu prematuro, pesando apenas 1,4 kg. E na época, mais uma vez, eu me vi sozinha, tá? Pois quando eu fiquei viúva, eu também criei os meus filhos que estavam com 9 e 14 anos, dessa mesma forma, como eu falei para vocês já, e depois, novamente, quando eu engravidei do meu filho, que agora está com 14 anos, eu também me vi sozinha e nasci. Por isso, eu posso ajudar você, pois eu entendo muito das suas dores que você possa ter hoje, sejam elas físicas ou emocionais. O que você gostaria de mudar na sua vida? Eu passei por isso, eu vivenciei tudo isso. Eu casei muito jovem, com 21 anos, fiquei viúva aos 26 anos, criei os meus filhos sozinha. Depois, quando meu filho nasceu prematuro, também, como eu disse, foi muito difícil, né? Criei ele também. Eu digo sozinha, mas nós nunca estamos sós. Nós sempre temos a ajuda da nossa família, né? De Deus em primeiro lugar, do Criador, que nunca nos abandona. E é nessa confiança que eu sempre segui a minha vida e criei. Então, gente, o meu filho que nasceu prematuro, imagina uma criança de 1,4 kg que nunca tomou fórmula, nunca tomou outro leite que não fosse o materno. Por quê? Porque eu sempre acreditei demais no poder de cura da nutrição, do leite materno, do leite que a natureza produz. Eu nunca achei que uma fórmula ou qualquer outro leite pudesse trazer mais benefícios para o meu filho do que o meu próprio leite. E é isso que eu acredito e é o que eu pratiquei com ele. E olha, gente, ele nunca teve virose, nunca assim, se ficou, teve alguma questão, eu sempre tratei de forma natural. Ele não fez uso de remédios alopáticos. Então eu posso ajudar você, né? Eu posso, conte comigo, é possível.
E desde que eu conheci, fiz aquela viagem em 2020 para o Egito, que eu conheci a minha mentora, aquela que me acompanha, né? Assim como eu tenho outros mentores também que me acompanham, tudo isso ficou cada vez mais claro dentro de mim, que esta é a minha missão, compartilhar com vocês a minha vivência, a minha experiência, aquilo que eu passei, aquilo que eu superei, para mostrar para você que ainda está passando por um momento difícil, seja com alguma questão de saúde física ou emocional, saber que é possível, que nós podemos sim curar a nossa vida, curar as nossas emoções, a nossa alma e viver o nosso propósito. E em 2001, formei sociedade com a minha sócia por telefone, sem nos conhecermos pessoalmente, unidas pelo mesmo propósito, o mesmo ideal, levar para você, para sua família, assim como para nós, para nossa família, comida de verdade, alimento orgânico, alimento que cura, que transforma, que traz alegria, que traz vitalidade, e é isso que eu desejo para você. E temos então a nossa loja desde 2001. Começamos com muito pouco, sem nenhum investimento, somente com a certeza de que era isso que nós queríamos, que esse era o nosso propósito, o nosso desejo, o nosso sonho.